Boa noite, meu nome é Ana Luísa. Nosso grupo vai falar hoje sobre o planejamento tributário. Além de mim, Ana Luísa, nosso grupo também é composto pela Maria Eduarda, a Miriam e o Arthur. Conceito de planejamento tributário. O planejamento tributário nada mais é do que um conjunto de estratégias, de sistemas que são adotados e que visam garantir uma diminuição, uma eliminação ou uma postergação da incidência de tributos, claro que respeitando os limites da legislação vigente. Então, aqui eu coloquei que o planejamento tributário pode ser definido como conjunto de estratégias legais adotadas por uma empresa ou pessoa física para reduzir, postergar ou eliminar a incidência de tributos, sempre respeitando os limites da legislação vigente. Os três conceitos do planejamento tributário. O primeiro conceito é a elisão fiscal, que aqui eu coloquei como é o planejamento legítimo para evitar ou reduzir tributos, utilizando brechas da lei ou escolhendo a forma menos onerosa de realizar uma operação. É permitida pela lei. Dentro dessa elisão fiscal, ela possui dois subconceitos, dizemos assim, que seria o que está dentro, que é decorrente da própria lei, dentro da lei, e o outro que seria o resultado de brechas, lacunas da lei. Então, assim, o que está dentro da lei, por exemplo. A própria lei em si, ela é cheia a alguns benefícios, créditos tributários que utilizando ele, se encaixando nele, o contribuinte ele consegue esses benefícios, né? Então é uma forma de reduzir os tributos. E a questão da lacuna seria o quê? Lacunas dentro da lei que a pessoa conseguindo se encaixar e se aproveitar dessas lacunas, ela consegue uma redução da incidência de impostos. E tudo isso dentro da lei, até porque a lei não fala que está errado, então a empresa, né, o contribuinte consegue se encaixar nisso e assim haver, né, uma redução dos impostos. A evasão fiscal, que ocorre quando há a omissão de receitas, falsificações de documentos ou qualquer outra prática fraudulenta para não pagar tributos. É crime e passível de sanções. Então, assim, nem preciso falar nada, né? É aquela pessoa que acredita que não pagando impostos, ela nunca vai ser achada e nunca vai ser cobrada a respeito disso. E não está na lei, é crime. A elisão abusiva, que está no meio termo entre a elisão e a evasão, embora não necessariamente haja uma ilegalidade direta, são utilizados artifícios com o único intuito de evitar tributos de forma artificial, o que pode ser questionado pelo fisco com base na economicidade e na real intenção negocial. Bom, base legal e princípios. Há o princípio da legalidade, que seria só se pode exigir tributo com base em lei, que é aquilo que tem que ter na lei, né? Se a pessoa tem direito a crédito, diminuições de impostos, tem que haver na lei. Se a pessoa, se o órgão, se o município, a federação, o estado, ele deve ou ele pode exigir tributo, tem que estar em lei também. A capacidade contributiva, que os tributos devem respeitar a condição econômica do contribuinte, que assim a gente consegue ver, né? É claro que uma pessoa de baixa renda não vai incidir um tributo de milhões sobre ele, até porque não faz sentido. Deve respeitar o movimento ali dele, né? O movimento bancário, enfim, a tributação, o seu faturamento, o seu lucro, dependendo. A livre incidência, que é o contribuinte tem liberdade para organizar seus negócios de forma que julgar mais conveniente, que é como eu falei, estando dentro da lei, o contribuinte ele pode sim organizar, estruturar seu negócio
da forma que ele julga ser a mais correta, ser a melhor para ele. Aqui tem, além disso, o Código Tributário Nacional, CTN, jurisprudência e instruções normativas da Receita Federal oferecem suporte legal para a aplicação do planejamento tributário. Então, assim, a própria Receita, a própria CTN, ela busca, né, que o contribuinte ele consiga estruturar e achar uma forma mais melhor para ele sobre os tributos. Então, a própria federação, ela quer que todos busquem isso, porque é direito de cada um e sabe que beneficia cada contribuinte, porque sempre há algum benefício que não é o contribuinte não usa até então, ou nem sabe da existência, ou algo que ele possa se encaixar, que ele consiga, né, uma diminuição dos tributos, enfim. Objetivos do planejamento tributário. Bom, primeiro, claro, a redução lícita da carga tributária, que nada mais é do que eu havia falado, né? Uma redução dentro da lei da incidência de tributos, que é a primeira coisa que a pessoa pensa ao pensar em planejamento tributário. O aproveitamento de incentivos fiscais, né? Como eu falei, dentro da lei própria lei, ela estabelece, né, incentivos como isenções, deduções ou créditos previstos em leis federais, estaduais ou municipais, especialmente em setores estratégicos, que o contribuinte, né, ele consiga se encaixar nesses incentivos e conseguir, por exemplo, um crédito, enfim, que às vezes ele nem sabe que ele se encaixa, que ele consegue, mas com pessoas, né, que entendem, buscando estruturar seu negócio, né, buscando, indo atrás, ele pode ser que se enquadre. A organização eficiente da estrutura societária e operações. Bom, reestruturação societárias, fusões, cisões, transferências de ativos e operações internacionais podem ser planejadas com foco na eficiência tributária e na segurança jurídica. Então, assim, são formas que o contribuinte pode buscar e ir atrás para que haja, né, um melhor desenvolvimento, né, uma melhoria para o seu negócio, sendo pela diminuição da carga tributária, sendo pelo aproveitamento de incentivos fiscais ou uma organização da estrutura do seu negócio. Olá, me chamo Miriam e hoje eu vou falar sobre os tipos de planejamento tributário. Existem 3 tipos de planejamento tributário: o operacional, o estratégico e o tático. Para saber quando adotar como estratégia cada um deles e executar com eficiência, é necessário conhecer profundamente todos os setores da empresa, de modo que se definam os objetivos e as formas que serão utilizados para atingi-los. Só para lembrar que planejamento tributário é uma forma lícita de se reduzir o pagamento de tributos por meio das atividades que a empresa desempenha no que se diz a respeito ao recolhimento dessas obrigações. Agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um, começando pelo operacional, que é aquele que utiliza procedimentos prescritos por lei dentro de um negócio, visando o cumprimento das obrigações fiscais. Esse modelo de desenvolvimento atende às normas vigentes, incluindo tarefas, como a correta escrituração e o pagamento dos tributos dentro do prazo das rotinas de trabalho. E essa redução dos tributos se gera através da antecipação do seu pagamento. E dentro ainda do operacional, quero dizer que ele é elaborado para períodos de 3 a 6 meses, e nele são demonstrados todos os meios que serão articulados, de maneira a conseguir os objetivos estabelecidos. Agora eu vou citar alguns bons exemplos, como a emissão correta de notas fiscais e o aproveitamento de créditos de impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS. Agora falando um pouco sobre o planejamento estratégico. Ele se relaciona ao futuro da empresa e seus grandes projetos. Ele envolve o planejamento a longo prazo, a análise da legislação e a escolha de caminhos estruturais.
Alguns bons exemplos de ações estratégicas são a instalação de unidades produtivas em áreas incentivadas, como a Zona Franca de Manaus, a realização de fusões, incorporações ou cisões societárias para a reorganização patrimonial e a redução fiscal, e também escolher países para abrir filiais com base em tratados de bitributação. E seu principal objetivo é maximizar o aproveitamento de oportunidades fiscais e garantir a sustentabilidade financeira no longo prazo. Já no planejamento tático, ele abrange decisões de médio prazo, que exigem um planejamento um pouco mais estruturado. Ele envolve principalmente mudanças contratuais, políticas de compra ou alterações em processos internos. Alguns bons exemplos de ações táticas são alterações de contratos com fornecedores para aquisição de produtos de estados com menores alíquotas, como o ICMS, a decisão pela terceirização de determinado serviço visando otimizar custos tributários ou a implementação de softwares para melhorar a apuração de tributos. O principal objetivo desse planejamento é reduzir custos e otimizar a carga tributária dentro de um horizonte de médio prazo. E esse é um dos principais diferenciais dos três planejamentos, onde o operacional refere-se a decisões cotidianas do curto prazo, o tático refere-se a decisões de médio prazo e o estratégico a decisões de longo prazo. Agora vamos falar sobre um novo tópico, que é o planejamento tributário no Brasil. O sistema tributário brasileiro ele é reconhecido pela sua complexidade, pela elevada carga tributária e também pela grande quantidade de obrigações acessórias. Isso se torna o planejamento tributário não apenas um diferencial competitivo, mas uma necessidade para as empresas que desejam manter sua saúde financeira e evitar problemas fiscais. A multiplicidade de tributos indiretos como o ICMS, o ISS, a PIS, COFINS e IPI, e também a burocracia exigem uma atuação constante e planejada das organizações. No contexto do sistema tributário brasileiro, o Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, com tributos federais, estaduais e municipais, e regras distintas para diferentes setores e regiões. Suas principais características são a elevada carga tributária, a grande quantidade de obrigações acessórias, como declarações, relatórios e SPEDs, e também tributos cumulativos e não cumulativos, coexistindo e muitas interpretações divergentes na legislação. Falando em complexidade e carga tributária, estima-se que empresas brasileiras gastem mais de 1.500 horas por ano apenas para cumprir obrigações fiscais. E essa informação foi dada pelo Banco Mundial. E voltando em carga tributária, no Brasil ela gira em torno de 33% a 36% do PIB, sendo muito alta para empresas de setores produtivos. Agora, a necessidade do planejamento. Devido a essa complexidade, planejar é essencial para escolher regimes de tributos mais vantajosos, evitar pagamentos duplicados de tributos, reduzir riscos de autuações fiscais e controlar e recuperar créditos tributários. A escolha do regime tributário é fundamental, pois a empresa pode optar pelo regime tributário mais adequado à sua realidade financeira e operacional. Um exemplo disso é uma empresa prestadora de serviços com baixa despesa que pode pagar menos impostos no lucro presumido. No regime do Simples Nacional, ele é indicado para pequenas empresas com faturamento de até 4,8 milhões no ano, onde ocorre menos burocracias. Já no lucro presumido, é para empresas de médio porte com margens de lucro acima das presumidas pelo fisco. E no lucro real, é indicado para empresas ou quem tem margens baixas ou prejuízos, onde exige uma contabilidade completa. Falando sobre incentivos fiscais, o que é o incentivo fiscal? É a utilização de benefícios concedidos por lei para estimular determinadas atividades econômicas ou regiões. Os principais exemplos são a Lei do Bem, de número 11.196 de 2005, que incentiva empresas que investem em inovação tecnológica. Também temos a Zona Franca de Manaus, que tem isenção de IPI e redução de outros impostos para empresas instaladas na região. E também a Sudene ou Sudam, que também tem incentivos fiscais, mas para empresas que atuam em áreas do norte ou nordeste do Brasil. O que é a reorganização societária? Ela refere-se a alterações estruturais na forma jurídica da empresa para melhorar o desempenho tributário. Alguns exemplos práticos
são a fusão, a cisão e a incorporação. A fusão ocorre quando duas empresas se unem para ganhar escala e reduzir carga tributária. Já na cisão, ela ocorre quando uma empresa é dividida em duas ou mais para a especialização de atividades e otimização fiscal. E já a incorporação, ela ocorre quando uma empresa incorpora outra, aproveitando eventuais créditos ou prejuízos fiscais. E o último ponto é a gestão de créditos tributários, que refere-se à correta utilização de créditos fiscais gerados em operações anteriores. Um bom exemplo é onde uma indústria compra insumos pagando o ICMS e, posteriormente, utiliza esses créditos para o abatimento do imposto devido na venda dos produtos finais. Outro exemplo é a recuperação de créditos acumulados de PIS e COFINS não cumulativos. Então, o principal objetivo da gestão de créditos tributários é evitar pagamentos desnecessários e maximizar o fluxo de caixa. Como nós já abordamos antes, a diferença entre uma elisão fiscal e uma evasão fiscal é que uma elisão fiscal ela é uma prática que visa organizar os negócios da empresa, ela é um mecanismo que a Receita Federal permite, porque ele é totalmente regulado, ele é uma maneira da empresa diminuir, seja a sua base de cálculo, seja a carga tributária, de diversas formas que nós vamos ver mais para frente. Mas ela é lícita e ela deveria ser adotada por todas as empresas. E aí tem a responsabilidade do contador e da empresa de avaliar qual que é a melhor maneira de ter uma elisão fiscal saudável, diferente de uma evasão fiscal, que por meios fraudulentos, omitindo ou falsificando documentações, informações para a Receita, para o governo, enfim, para quem seja que esteja cobrando aquele tributo, que esteja avaliando aquela base de cálculo, ele é proibido. A evasão fiscal é um crime. Qual que é o posicionamento da Receita? A Receita ela tem um manual tributário, com entendimento claro. Ou seja, se a partir daquele manual você entende, você contador entende que existe uma maneira de você pagar menos tributo utilizando do que aquele manual determina, a Receita ela está de acordo. Porque ela já, no Brasil, principalmente, nós temos uma carga tributária muito alta. Então, se você tem mecanismos para você melhorar o resultado da sua empresa quando a gente fala de tributo, se for lícito, você pode utilizar. Qual que é a responsabilidade do contador e do empresário? A responsabilidade do contador é muito clara. Ele deve assessorar de boa fé, analisando de uma forma íntegra os riscos e os propósitos do planejamento tributário, da elisão fiscal e não da evasão fiscal. E ele vai fazer a escrituração contábil da melhor maneira possível, da maneira que seja fidedigna às demonstrações. E o empresário ele é responsável pela escolha, né, da estratégia tributária de acordo com o que o contador determinado, que o contador falar que é mais viável, sempre evitando a fraude e a simulação. E quando nós falamos de exemplos, né, o estoque WEPS. O estoque WEPS, por que ele é uma evasão fiscal quando você adota? E no Brasil é proibido? Porque num país inflacionário, a base de cálculo de um estoque, ele sempre tende a aumentar ao longo do tempo, por conta da inflação. Isso aumenta o seu custo diminuindo o seu lucro líquido, diminuindo a base de cálculo do imposto de renda e CSLL. Por isso que ele é considerado uma evasão fiscal. Mas a escolha do regime tributário, se a empresa pode adotar o lucro real ou o lucro presumido, às vezes ela pode adotar o lucro presumido porque a base de cálculo fica menor do que do lucro real. E se ela pode optar por um desses dois regimes, isso é uma elisão fiscal e não uma evasão fiscal. Parcelamento de tributo, incentivo fiscal, quando a gente fala de subvenção, todos esses mecanismos, se encaixados dentro da lei, são considerados elisões fiscais. Então, são regulamentados e são ok para a empresa fazer. Bom, eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar sobre desafios e perspectivas no planejamento tributário. Primeiro, a reforma tributária e seus impactos. Com isso, vamos ter simplificação de tributos, exemplo, unificação do PIS, COFINS, ICMS e o ISS, redefinição das bases de cálculo, necessidade de revisar estratégias tributárias com base nas novas regras e, por último, transição complexa e possíveis impactos no caixa das empresas. Agora falando sobre fiscalização eletrônica. Expansão do SPED, e-fisco e cruzamento de dados entre declarações, uso de inteligência artificial pela Receita Federal, maior risco de atuações automáticas e exige mais transparência, controle interno e contabilidade digital eficaz. Agora, tendências futuras. Foco em compliance tributário e gestão de riscos fiscais, digitalização total dos processos fiscais, integração com blockchain e uso de dados em tempo real, crescimento da consultoria especializada em planejamento legal e ético. Agora, como conclusão, podemos observar que o planejamento tributário é uma ferramenta estratégica e legal. Vamos apresentar também uma redução da carga tributária de forma lícita. E, por último, podemos observar uma organização eficiente da empresa e aproveitamento de incentivos. Agora, falando sobre importância para as empresas. Vamos apresentar sustentabilidade financeira, competitividade no mercado e redução de riscos e passivos fiscais.
E, como considerações finais, vemos que exige atualização constante e ética profissional, deve acompanhar as reformas e tendências tecnológicas, e vemos um papel essencial do contador na tomada de decisão.